Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista da Francielise. Se você, por acaso, não assistiu a primeira parte, não tem problema nenhum, é só acessar o link que está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Vai lá, confere a primeira parte e volta aqui para assistir a segunda. E se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos e se inscrevam no canal. Isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. E se você teve uma EQM e gostaria de compartilhar essa história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Bom proveito. Você vai amar. Agora vamos para a última experiência que você vai nos contar, que tem a ver com algo que você viu, e eu também quero saber sobre a lucidez dessa experiência. Sim. Agora a gente vai falar com um público um pouquinho mais restrito, que é aquele público que gosta de pesquisar de assuntos de OVNIs. Isso foi aqui em Santa Cruz do Sul. Me permita, por favor, até fazer uma observação sobre isso, porque eu acho que talvez não haja essa divisão. Quando pessoas relatam em experiências de quase morte que se viram fora da Terra e que vieram para a Terra dentro de uma cápsula, em que, na sua experiência de quase morte, estiveram dentro de uma nave da qual enxergavam a Terra, eu começo a ver tudo dentro de um mesmo saco. Estou errado? Uma coisa só. Não. Eu já começo dizendo assim, ó, eu não acredito que nós somos aqui, nós estamos aqui. Já começa aí. Todo mundo é de fora. Todo mundo é de fora. Não tem um que seja terra raiz. Não, a gente vem de fora, Carlos. Para cá. Terra raiz é engraçado, né? Terráqueos raiz. Terra raiz. Terráqueo raiz. Não tem. Nossa, é complicado. Isso era entre junho e julho, inverno já forte aqui no Rio Grande do Sul. Foi aqui em Santa Cruz do Sul. De que ano? Foi 21, foi 2021 isso. Eu fui passear os cachorros, aquele sentimento de culpa, de cara, fui trabalhar o dia inteiro, saí, voltei, não dei o passeio noturno dos cachorros. Mas assim, ó, mais frio, ó, me bota aí, acho que já tava -1, 9 da noite. Peguei os cachorros para passear, que eu ia com 2 de cada vez, eu tinha 4 nessa época. E peguei os 2 maiores e fui. A serração baixa, quem é do sul sabe, assim, ó, inverno, 7 da noite, já tá fechado de neblina, não enxerga mais nada. Então isso, 9 da noite, neblina cerrada, baixa, frio. Eu tô caminhando com os cachorros, isso foi próximo deixa eu usar um ponto de referência aqui de Santa Cruz do Sul, a extinta Souza Cruz, aqui no centro. Então, assim, eu tô caminhando, silêncio, não tinha ninguém na rua, era de louco, era só eu para caminhar com o cachorro, fazer vontade de cachorro às 9 da noite. Não tinha movimento de carro, nada na rua. Eu sinto uma presença, um sentimento de presença muito forte em cima de mim. Aqui, de cima de mim, uma presença muito forte. E um ruído, eu já tinha escutado ruído. Vamos botar assim, um ruído de carro, mas muito longe. Tá? Mas o que me chamou a atenção para mim olhar para cima foi essa presença, assim, era aquilo que incomodava, assim. No que eu olho para cima, eu vejo. Deixa eu largar meu fone aqui. Eu vejo. Vamos botar um objeto, não vou botar o nome de nave. Um objeto triangular, assim. Tá? Em cada ponta aqui, ó, uma luz vermelha. Mas tu pensa num trem grande. E baixo, relativamente baixo, porque eu enxergava o fundo dele passando, coisa de 5 segundos aqui entre o que eu olhei e até onde eu vi. Eu via a parte de baixo daquilo ali deslizando assim, um ruído muito, muito baixinho, e na ponta desse triângulo que eu estou enxergando, uma luz vermelha, em cada ponta. Não era luz de avião, porque aqui é uma rota de aviões entre o aeroporto e o aeroporto de Pelotas. A gente vê avião aqui com muita frequência. Então, assim, eu não tenho aquele vermelho piscante, a luz branca piscante que tu vê no avião. Não.
aquilo que eu vi era negro, que é diferente de preto. Porque escuro é a noite, tá? Mas a cerração baixa, então eu tinha uma camada de branco aqui até ao fundo daquilo que eu estava enxergando. E aquilo era negro, não era preto. Era mais escuro que a noite, é isso que você quer dizer? Isso, porque eu enxergava o preto dentro do escuro. Entende? Aqui tá ela. Isso aqui é noite, ó. A cerração tá aqui embaixo. Aquilo sendo negro se destacava ainda dentro disso aqui que era escuro. Entende? Chegava a ser denso, assim, ó. Pesado. Triangular. Uma luz vermelha em cada ponta aqui. Então ela passou assim, e eu assim, ó, eu só travei na guia com os cachorros. E olhei, ela parou ali adiante. E ela não, aquilo que eu vi não sumiu, ou subiu. Não foi para a esquerda, nem para a direita, nem adiante. Ali onde ela estava planada assim, ó. Foi. Sumiu. E foi. Menino, mas tu pensa num medo que a gente tem, guri. Porque aquilo mexe assim, ó, com cada célula do corpo da gente. Porque é muita coisa passando em segundos na tua cabeça. Tu pensa, por que eu não trouxe meu telefone? Daqui que eu abro o telefone, daqui que eu filmo, não pego mais nada. É experiência única mesmo, sabe? Como eu disse, tinha um barulho muito baixinho, assim, de um carro talvez muito longe. Barulho de balão não é porque eu conheço barulho de balão. Morei em Torres por 1 ano e meio, e o balão, ele tá muito longe, tu já escuta ele. Quando ele abre o gás. O gás ali para soprar, para encher com mais ar quente dentro do balão, tu escuta muito longe aquilo. Entende? Quanto mais perto, mais alto é aquele barulho. E era um barulho muito longe, assim, muito baixo que eu escutava. Mas a presença, quando passou por cima de mim, me obrigou a olhar para cima. Porque era muito denso. Eu automaticamente olhei para cima e vi aquilo deslizando negro, assim. Quando você fala denso, me faz pensar... que aquele negro é palpável. Sim, mas é denso, quer dizer uma vibração densa ou não? Denso, denso. Denso, talvez porque era negro. Tá, mas você sentiu uma presença, uma vontade de olhar, uma necessidade de olhar. A necessidade de olhar, porque aquilo estava aqui. E você sentiu um medo, simplesmente o medo do desconhecido, ou havia uma outra razão? Não, era só medo da adrenalina, tipo assim, cara, eu tô sozinha, tô vendo isso, não tem ninguém comigo. Entende? Ah, você queria inclusive filmar, né? Mas é o que eu disse assim, milésimo de segundo passa na tua cabeça. Por que é que eu saí sem telefone? Porque a minha voltinha ia ser bem curtinha mesmo, entende? Eu não precisava levar telefone pra qualquer coisa, ligar pro meu namorado na época. E eu disse, cara, eu não vou conseguir filmar isso aqui. Entende? Eu cheguei em casa assim, numa adrenalina que só Deus vendo. Eu digo, Jô, você senta aqui. Eu vi, soltei os cachorros, passei, nem fui com o segundo lote de cachorro pra passear. Porque eu cheguei assim, eufórica. Digo, Jô, eu vi, passou por mim agora, assim, perto da esquina ali, ó. Sabe? Ia descrevendo pra ele. Eu disse, cara, aquilo... Eu olhei pra cima porque aquilo me incomodou, alguma coisa me incomodou que fez com que eu olhasse pra cima. Não que tivesse um barulho muito audível, ou qualquer sinal sonoro que eu estivesse escutando, não. Mas a presença incomodava. Bem, você não sabe se mais alguém viu, porque só você para estar lá fora nesse horário, nessa temperatura, né? Não, com atestado de louca era só eu. Os cachorros olharam para cima? Não, estava intertido, cheirando o cheiro de quem já ter feito o xixi naquele poste ali, na calçada ali durante o dia. Não, deles nada alternou. Eu queria aproveitar e comentar uma história que me foi contada por uma pessoa que já deu entrevista para o canal, mas eu não vou dizer quem é, em que ela recebeu de repente uma orientação para ela sair de dentro de casa, era noite também, e olhar para o céu. E ela fez isso, e quando ela olhou para o céu, ela viu passar uma nave que era meio que transparente. E depois ela sentiu a seguinte informação: nós sempre estivemos aqui, vocês que digamos, vocês que não conseguem nos ver. E
E isso teve algum desenrolamento? Não, a priori não, Carlos. Eu tô tentando me lembrar se eu tive algum pensamento de, mesmo com esse frio, eu vou sair porque há alguma coisa vai acontecer. Não, isso não. É só o sentimento de culpa mesmo. Eu não lido muito bem com culpa. Mas por que culpa nesse caso? Menina, deixa eu te contar. Pra mim, eu tava morando em Torres. Então, assim, ó, nos meus dias de folga, eu gostava de ir pra praia. Só que assim, ó, se eu fosse 2 dias consecutivos pra praia e não levasse meus cachorros, eu tinha um sentimento de culpa. Eu digo, poxa, eu tô aproveitando, caminhando. Pô, e eles ficaram em casa, cara, eles sabem que eu vim pra cá. Entende? Então, assim, ó, um dia eu levava meus cachorros, no outro eu ia sozinha. Porque eu não sei lidar com a culpa. Entende? Eu prefiro fazer do certo que ter que remediar. O negócio de lidar com culpa, pra mim, é muito difícil. Interessante que isso me faz pensar na sua experiência de quase morte, na casinha. Ah, é? Não por um motivo especial, é que você falou que tinha algo para resolver. Foi o que ele me disse. Pra te resolver, tu precisa ir lá. Ir até lá. Não, eu não sei lidar com esse sentimento de culpa. Tipo, poxa, eu sei que é meu compromisso passear com eles de noite. Pô, daí tá frio. Sabe? Digo, eu sei que o meu cachorro não vai morrer se eu não der a voltinha na rua e tal. Digo, eu fiquei tendo. Só que, cara, ele tá esperando. O olho dele tá mago pra mim, assim, ó. Vamos! Que sente frio é tudo, sou eu, entendeu? Ele tava com uma roupinha e é o suficiente. Eu pensei que a culpa tivesse a ver com você não ter levado o celular. Já foi, que nem eu disse, daqui que abre o celular, desbloqueie, bote na filmadeira, já foi. Foi uma coisa de 5, 7 segundos, assim, Carlos. Mas é muito impactante, porque aquilo estava muito baixo. Eu vou aproveitar isso que você falou para disponibilizar, para compartilhar aqui nesse vídeo, 2 vídeos que me foram enviados e que nos faz ampliar o tipo de percepção que talvez nós precisemos ter para perceber outras realidades ou outras coisas que possivelmente existam. Eu não vou dizer o que é, o que não é. Eu vou dizer simplesmente que me foi enviado, falando da primeira vez, um vídeo há mais de 15 anos, há muitos e muitos anos, não existia o canal com certeza, um vídeo de São Lourenço, Minas Gerais, eu não me lembro quem enviou o vídeo, é como se houvesse alguma coisa a ser observada, tá? É um vídeo de 14 minutos que eu tenho dúvida zero sobre a veracidade desse vídeo. Eu tenho um amigo que vai muito a São Lourenço e ele diz que em São Lourenço, Minas Gerais, é um lugar muito especial que se vê muitas existências. Digamos assim, estou procurando um termo que seja bem amplo, tá? Confesso a você que na época eu vi o vídeo e não vi nada. E recentemente eu vi o vídeo e vi. Na verdade, o que eu vi agora já estava presente lá, mas eu não percebi. E eu não estou falando de algo que tenha se mostrado para mim, a minha percepção, a minha antena que mudou. Isso. E aí, eu vou até dizer para vocês, eu já ouvi falar algumas vezes que objetos, espaçonaves, o que for, se escondem nas nuvens, digamos assim. Algumas pessoas já falaram isso. É isso só o que eu quero falar enquanto as pessoas assistem o vídeo. É claro, eu não vou deixar 15 minutos, tá? Eu vou fazer uma pequena edição e vou colocar aqui nesse vídeo. Vai ser com o áudio que está presente no vídeo, não tem nada, é algo que foi feito muito provavelmente com VHS, que muita gente que está assistindo aqui nem sabe o que é. VHS era uma fita que existia antigamente, tem a data que é de 2008,
né? E eu trabalhei com publicidade, com cinema por mais de 20 anos, eu posso garantir que essas imagens são de verdade. E tem gente que vai ver, pode falar, não, isso não é nada. Tem gente que vai ver e pode chegar a uma outra conclusão. Mas eu quero compartilhar porque eu acho que faz parte dessa pesquisa que o canal faz, essa investigação sobre o que somos nós. Sol não é. Olha o sol onde está, ó. Vê? Vou mostrar o sol. Onde está o sol? Aí está o sol. Sol. E ele lá está do lado, ó. Ó o sol. E olha o que está aqui do lado, ó. E aqui é a Montanha Morese, ó. Ó, vou puxar um zoom, ó. A montanha aqui, ó. Montanha. A torre, olha o fenômeno e olha o sol. Tá vendo? Olha a situação. Que é isso? Em cima da Montanha Morese, ó. Olha a montanha aqui, ó. Ó. Tive a oportunidade de gravar isso aqui. Meu nome é Adilson, departamento de Itajubá. A janela do meu apartamento aqui em São Lourenço. Não deixa falar que é arco-íris, não é não. É um fenômeno. Estava muito maior, mas eu demorei a pegar a máquina. Passou um aqui, passou o outro mais embaixo, passou outro aqui, ó. Vou pegar ele aqui. Olha quanto risco no céu de aviões da Força Aérea. Ó, aí ó, espaço. Vieram aqui certificar o espaço aéreo. Olha o risco deles aí, ó. Passaram agora 4 aviões da Força Aérea. Olha aí, ó. Mantém o segredo à toa. Que a gente tá vendo aqui, ó. Tá marcando. Todos esses riscos aí, avião da Força Aérea que passou aí, ó. Passou agora. Olha um aqui, passou aqui em cima, ó. Ó. Vieram certificar o que é que tinha aqui. Tinha certeza que era uma nave. Aí, ó, olha os riscos da Força Aérea. Passou 4 aviões da Força Aérea aqui. Ó. Olha o risco deles que eles deixaram aí, ó. Ó. Olha o risco dele aí, ó. 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 Olha o outro aqui, ó. Mais em cima. Aqui tem outro. Aqui onde passou o outro, ó. O céu tá tudo riscado de avião. Olha lá o risco deles, ó. E a nave continua lá. E eles ficam doidos caçando o que tem no espaço.
A nave continua lá, ó. Olha ela aí, ó. Ela é imensa. E a Força Aérea continua. Olha lá o outro risco lá fazendo de volta. Eles estão caçando. Eles estão caçando eles aí. Olha lá ele de novo. Lá vai embora. O outro avião, um para lá, outro para cá, ó. Olha o outro cruzando para cá, ó. Um passou para lá, ó. E esse está passando para cá. E estão caçando a nave aqui, ó. Tá aqui, ó. Eles não veem ela, não conseguem. Aqui, ó. O Sol tá aqui para cá. Ela tá aqui, ó. E a Força Aérea tá aqui caçando eles, ó. Aí, ó. Passou um para lá, agora tá vindo outro aqui, ó. E é jato, tudo jato. Riscaram o céu tudo aqui caçando. Pô, eles são rápidos demais, olha. Olha quanto risco. E tá vindo outro ali, ó. Riscaram o céu mesmo, estão caçando a nave, mas não acham. Não vão achar, tá aqui, ó. Tá quietinho aqui, ó. Tem um segundo vídeo que eu também vou compartilhar, que me foi enviado por uma pessoa, por um empresário aqui da cidade de São Paulo, que eu tentei contato posterior depois a ele nunca me respondeu, mas ele me mandou um vídeo de alta definição, tipo de um celular de agora. Eu acho que ele me mandou em 2024 ou mesmo no ano passado, 2025, não tenho certeza. E ele me mandou esse vídeo num caráter pessoal, tipo como se fosse para eu tentar ajudá-lo a entender o que era aquilo. Uma pessoa super discreta, nem voltou a falar. Eu tentei falar com ele, ele não respondeu. Então, nem sei quem me mandou, mas eu vou dizer o que é esse vídeo. Tá? Esse vídeo, essa pessoa estava num cruzeiro marítimo, estava a caminho de Buenos Aires, pegou o celular e resolveu filmar o mar. Sabe, o mar então estava na vertical e foi filmando o mar. Não é por muito tempo, eu não me lembro agora, mas eu acho que uns 20 a 30 ou a 40 segundos, não me lembro. E ele estava filmando o mar e o céu azul, que de fato muito bonito, não tinha nenhuma nuvem, era tipo meio-dia, 1h da tarde, 2h da tarde, coisa assim, luz plena, o céu bonito, o mar também bonito. E se ninguém disser nada para você, você não vai ver nada. Só que, se você prestar bastante atenção, você vai notar a existência de luzes nesse céu azul. E eu, como vi esse vídeo várias vezes, essas luzes, se não me engano, são 14 luzes. Mas o que chama atenção nessas luzes é que elas, algumas piscam mais, outras piscam menos, mas o arranjo entre elas não muda. A distância entre elas não muda. É como se você poderia imaginar que elas fossem luzes de um objeto que você não está vendo, mas as luzes, como estão nesse objeto, elas são fixas umas em relação às outras. É como se fosse uma estrutura invisível com luzes visíveis. Isso eu nunca vi na minha vida, tá? Foi só aquilo. Aquilo demora muito tempo e me faz pensar que a gente, quando está tentando entender o que sejam essas coisas que participam da nossa vida, mas nós não compreendemos, nós precisamos ter claro que, muito possivelmente, isso compreende vibrações que não são percebidas pelos nossos órgãos. Por exemplo, eu mesmo já falei numa outra entrevista, que eu não sei se já foi ao ar, nesse momento em que essa está indo ao ar, que a nossa compreensão do que sejamos nós enquanto indivíduos em relação ao todo, ao qual durante as EQMs as pessoas muitas vezes
se veem ligadas, interconectadas como se fosse uma coisa só, eu penso muito no arco-íris. Porque no arco-íris, a luz da qual todas as cores se originam é a luz que nós chamamos de luz branca, que tem todas as cores. Mas o arco-íris é uma espécie de buraco da fechadura através do qual nós olhamos e que nós conseguimos enxergar as 7 cores que fazem o arco-íris, mas que na verdade são infinitas. A gente está acostumado a chamar de 7 cores básicas que formam o arco-íris, desde o infravermelho até o ultravioleta, mas são infinitas cores, não é? Não são 7 cores e bem fortes, são vários degradês. Mas o interessante é o seguinte, que fora esse conceito de individual, da cor individual e da luz branca que compõe tudo, que soma tudo, nós temos que lembrar que abaixo do vermelho, do infravermelho para baixo, ou além do ultravioleta, continuam existindo vibrações que são percebidas por instrumentos, mas que não são percebidas pelos nossos sentidos. Então, quando eu vi aquele vídeo com as 14 luzes que estavam relacionadas entre si, mas eu não via nada entre elas, isso me veio à tona. É porque o olho o corpo é muito limitado, entende? O meu olho me limita a ver 7 cores no arco-íris. Mas como tu disse, aquilo é infinito para cima e infinito para baixo. Talvez tenha 7 vezes 7. Número total de cores ali, mas o meu olho físico me limita a ver 7. Eu estou aproveitando esse seu relato de EQM para compartilhar com as pessoas esses 2 vídeos, para cada um achar o que quer. Isso mostra o quanto tudo isso é mais amplo, complexo, profundo e, simultaneamente, mais simples do que a gente imagina. E comum. É que a gente vai deixando passar batido, porque a vida é corrida, as coisas são corridas pra gente, mas é muito comum. Assim como esse vídeo que o cara te mandou, que ele não via corpo, vamos botar assim, o corpo era transparente, que a gente só via as luzes embaixo, assim é esse que eu disse que eu vi que ele era negro. Era tão negro que dentro do escuro eu conseguia ver. Você não via nenhum detalhe da estrutura? Não via nem a borda. Eu tô dizendo que eu só via mesmo triângulo, assim, ó. E as 3 luzes nas pontas? Sim, uma luz vermelha em cada ponta, que assim, ó. Mas aquilo era negro, assim, ó, deslizando, assim, ó. Sem um ruído, sem nada, assim, cara, deslizava, assim. Olha, eu aproveito aqui para agradecer muito a este empresário da cidade de São Paulo que me mandou esse vídeo, pela oportunidade de eu compartilhar o vídeo, e também a pessoa que eu tenho a desconfiança de quem seja, que seja um amigo meu que vai muito a São Lourenço, mas não tenho certeza. Mas eu quero muito agradecer porque são essas 2 pessoas que fizeram esses vídeos que possibilitam que aqui nós estejamos compartilhando os 2 vídeos. Para terminar, eu queria saber se você, em função das suas experiências, você pode nos deixar uma mensagem final para que saibamos lidar com mais sabedoria com o cotidiano complexo que nós temos pela frente. Cara, se eu puder dizer assim, ó, uma coisa, eu vou dizer assim, ó, aprenda a pensar fora da caixa. Aprenda a pensar fora da caixa. Colecione incertezas. Colecione perguntas ao invés de resposta. Porque a gente sempre quer resposta para tudo. E quanto mais dúvida eu tiver, quanto mais questionamento eu fizer, mais aquilo se amplia para mim. Entende? Quando eu disser que isso é assim, que é formatado assim, se resumiu ali a possibilidade de outras coisas. Entende? Enquanto eu tiver a resposta pronta, quadrada, formatadinha, me limita meu conhecimento. Eu não vou querer ir além daquilo, além da borda. Eu não vou querer me interessar por algum outro assunto ou um outro ponto de vista. Entende? É como eu digo assim, a minha EQM ela é muito simples até, perto daquilo tudo que eu já vi de depoimento aqui no canal.
Entende? Eu aprendo muito. Só com a experiência dos outros eu aprendo muito. Se eu pudesse dizer, seria isso. Aprende a colecionar incerteza. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho, porque aí você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?